Bem-vindos à nova temporada do ConectaCast da AlaGev, um hub de ideias e conexões sobre eventos e viagens corporativas, que gera experiências transformadoras e contribui para a ampliação do seu conhecimento, através de soluções, tendências, histórias e novidades do nosso segmento. Esta temporada é comemorativa dos 20 anos de AlaGev. Teremos a participação dos membros de nossas comunidades, que contarão quais foram as principais mudanças que o mercado de viagens e eventos corporativos passou nos últimos 20 anos. Serão muitas histórias e experiências incríveis para ouvir nos episódios da temporada comemorativa. Apertem os cintos e aproveitem essa jornada. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um ConectaCast da AlaGev. E hoje nós estamos começando nossa edição especial de 20 anos de AlaGev. Por que é especial? Porque, primeiro, a AlaGev está fazendo 20 anos e a gente chamou as nossas comunidades para contarem para a gente o que tem de diferente, o que mudou de 20 anos para cá no seu segmento. E hoje a nossa edição vai ser sobre agências de viagens corporativas. Chamamos o pessoal da comunidade de agências de viagens corporativas, o pessoal de gestores de viagens do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro para participarem com a gente hoje. E eles vão se apresentar para vocês. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Bom dia, boa tarde para todos. Eu sou a Cris Manetti. Eu estou falando de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu sou assessora e gestora de viagens na empresa ACO do Brasil, que é fabricante de tratores Massey Ferguson, Valtra, Fendi. E como assessora eu já tenho 28 anos de experiência e como gestora de viagens 25 anos. Ou seja, eu sou da época da mala sem rodinha. Muito boa, Cris. Pensem, o que seria uma mala sem rodinha nos dias de hoje, né? Pois bem, é bem isso que vocês vão escutar nesse podcast. Muita coisa mudou nesse tempo todo, mas sempre vamos levar em consideração todo o histórico, né? Porque se a gente chegou nos dias de hoje, a maneira que a gente está na gestão de viagens é porque a gente tem toda essa jornada, né? Eu participei boa parte dela, sempre tentando aplicar as melhores práticas do mercado de viagens corporativas na ACO. Eu tenho bastante conhecimento, espero poder falar um pouco disso nesse podcast com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito bom, Cris. Apresenta aí a sua companheira de estado. Debra, é contigo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando o pessoal vai ver nesse podcast. Eu sou a Debra Freitas, eu estou em Porto Alegre. Eu tenho 25 anos de experiência no mercado. Iniciei minha carreira com companhia aérea, depois fui para a rede hoteleira, e o legal da gente ter tanto tempo que a Cris, ela era minha cliente na outra empresa onde eu trabalhava, né? E hoje eu estou há 19 anos na Viagens, já fiz diversas funções aqui, hoje eu estou na gestão comercial. E como a Cris falou, né, ela falou muito da mala sem rodinha, nem me lembrava disso, Cris. Faz muito tempo, né? Mas eu tenho uma aqui em casa. Vintage, ela gosta de vintage. Relíquia, porque não vai ficar carregando preço hoje em dia, né? Relíquia. E eu sou da época, nós somos da época onde a gente tinha que emitir o bilhete manual e não podia usar esmalte clarinho, lembra? Branquinho não podia usar porque ficava tudo rosado por conta do carbono vermelho, ainda mais que eu trabalhei na Varig, na época que tinha que fazer tudo manual. A gente está vivendo bons tempos agora, né? Com a tecnologia aí, tendo tudo online. E é legal que a gente pode escolher nosso esmalte agora, né? Que bom. Graças a Deus. E eu queria agradecer também o convite de estar aqui hoje com vocês. O prazer é nosso ter você com a gente. E agora, diretamente do Rio de Janeiro, Vilminha, se apresente, por favor. Oi, gente. Olha, eu hoje estou como gestão de viagens na TIM, né? Mas atuando no mercado, contando o lado que eu fiquei na agência de viagens, né? São 23 anos, né, atuando, né, nesse segmento que eu amo, né?
E a gente viu a trajetória e tudo acontecendo, né, de uma noite para o dia, e você dormiu com a tela preta e acordou com a tela colorida, né? Então, a gente vê essa evolução aí. Eu acho que, assim, a história revolucionando tudo aí. Quando a gente tinha um talão de cheque, né, correspondia, né, Nossa, como a Débora talão de falou, cheque. era um talão de cheque, né, que você levava para viajar, né? Você dava o primeiro bilhete, né, da ida, aí destacava, É e ainda verdade. ficava para guardar, né, a última via como recordação. Olha, muita gente guardou isso, gente. Acredito que ainda tenha guardado a minha primeira viagem, né, internacional, então, né, eram muitas vias, né. E a gente vê depois aparecendo no e-ticket, né, o bilhete eletrônico. Nossa, não precisa mais ficar com o rosto vermelho, com a mão, com o esmalte, né, manchado, porque agora temos aí o bilhete eletrônico, né, e foi uma revolução muito grande. E é claro que para quem estava ali atuando direto, fazendo a reserva em sistema, né, também ficou muito mais prático, porque você deixou de entrar numa tela e que tinha que dar mil comandos, e de repente nasce o bilhete eletrônico com apenas um comando, né? Gente, né, acho que foi a gente teve um divisor de águas aí, né, com o ataque das Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos. A gente perdeu um pouco desse espaço dentro dos aeroportos, né, de dar aquele atendimento para o cliente, né, de poder embarcar ele, levar ele até a porta do avião, né? Era assim que a gente levava, inclusive entrava, né, dentro do avião e levava até o assento, né? Também, né, passamos por esse processo aí, mas mais em termos de segurança, né? Hoje você tem muita segurança dentro dos aeroportos, se sente certo de que seu passageiro ele está num ambiente seguro também. Acho que tem esse ponto aí que a gente tem que avaliar. Bastante e o outro, coisa, realmente, né? essa questão da mobilidade, né? Gente, quando que a gente imaginar que do celular a gente ia pedir um carro, né? Quando? Né? E Então, mesmo estando acho que aqui tudo hoje foi... com todo mundo, né? Você virtualmente do Rio de Janeiro, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, e aí também tem um amigo seu que é de São Paulo, né? De longa data, que se reencontraram aqui virtualmente. Quer apresentar o seu amigo? Demétrios, Miguel. Olá, pessoal. Meu nome é Demétrios Miguel. Conheço a Vilma há bastante tempo. Não vamos falar a data, Vilma, para não comprometer, mas já quero, quero dizer que vocês... se entregando aqui. Não, mas vamos lá, vocês meninas, eu acho que vocês começaram a trabalhar ainda muito crianças, né? Foi exatamente uma isso. aí de trabalho infantil, poxa. Não é possível, poxa. Antes podia. Vocês falando que tem 20, 30 anos no mercado, isso não é verdade, poxa vida. Só se começou a trabalhar realmente... Obrigada. Ainda na fase infantil, né? E você, Mas Demétrios? Quero saber de você. Eu comecei em 91, foi minha primeira atuação em agência de viagem, atendendo conta corporativa. De lá para cá, passei por grandes multinacionais, grandes empresas globais, né? E por todas as áreas que vocês podem imaginar dentro de uma agência de viagens, dentro de uma TMC, desde a área administrativa, área operacional, área de relacionamento, área de vendas, enfim. Tive o privilégio de ter essa vivência, né? E hoje espero poder compartilhar um pouquinho aí dessa história quase que jurássica nesse mercado. Não é? E é legal que tem todo mundo com muita experiência aqui hoje, mas vamos focar nos 20 anos para cá, porque eu sei que tem gente com mais de 20 anos de experiência. Pensando de 20 anos para cá, 2003 foi o primeiro ano que a gente teve um presidente de esquerda, que começou, era o primeiro ano do Lula, no primeiro mandato dele. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, inclusive com mudanças nas agências de viagens corporativas. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é o principal... Eu sei, muita coisa mudou, claro, mas o que mudou mais? Ou o que impactou mais? O que vocês estão sentindo de mudança de 20 anos para cá? Vamos lá.
Bom, então vou me esqueci de apresentar. apresentar Lili. Desculpa que ela tá tão aqui do meu lado, e pra mim ela já tá apresentada, mas A Lili, gente já por se favor. beijou, já falou, né? Tá certo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando que as pessoas vão ter tempo hábil para ver esse podcast, que, assim, é muito interessante a gente estar aqui para poder falar de tanto tempo para trás, 20 parece que tão pouco, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Aproveitar que os amigos também falaram. Eu acho que eu tenho mais experiência do que todos, na verdade. Eu fiz meus cálculos aqui enquanto cada um falava, deu 36 anos de experiência, gente. Eu estou desde 87, né? Eu entrei trabalhando com companhia aérea, foi meu início, e aí falando de como que era lá atrás, eu acho que o mais interessante, independente dos bilhetes que eram carbonados, era que eu marcava o assento das companhias aéreas, no caso, eram uns tickets que a gente tinha, que a gente colocava no bilhete, era adesivo. Então era janela e era corredor e o meio, como hoje é. E aí era muito interessante que muita gente não tinha viajado, era muitas experiências novas, né? Há muito tempo atrás, 36 anos. E aí quando a gente falava janela, dependendo da pessoa, você via ela toda arrumada, com aquele cabelo arrumado, e ela falava assim, não quero sentar na janela porque eu tô com o cabelo arrumado. Então tem umas histórias incríveis. E aí eu acabei indo dali 2 anos, só fiquei 2 anos para a agência de viagens. Minha formação é professora, né? Letras. E aí, assim, eu acabei não conseguindo conciliar esse trabalho de turismo com o que eu gostava, que era dar aula, mas hoje eu entendo que a minha profissão é ensinar as pessoas, treinar, e eu acho que esse tempo inteiro, eu acho que já passaram muitas e muitas pessoas. Tem gente que me conhece, eu nem lembro mais quem é que trabalhou comigo. E eu acho que isso que é o bacana. E hoje eu trabalho na LTN Brasil, também já tive experiências em grandes TMCs, na área de gestão, diretoria, operação, comercial, vendas. Hoje eu estou focada no relacionamento e gestão, muito mais também focada no mercado de luxo, que hoje é uma tendência. Eu também estou na TP Corporate e na LTN Brasil, faço o trabalho de relacionamento e gestão dos clientes das duas empresas. E estou aqui para contar um pouquinho mais de histórias. Nossa, muitas histórias. Adorei a parte do adesivo. Nossa, eu queria lembrar disso, porque acho que é mais ou menos igual o carbono. Então vamos lá, vamos voltar então, sai de companhia aérea, que também faz parte, né? Sim. Dentro da questão de agência de viagem corporativa, mas o que mudou mais em agência? Vamos lá. Eu gostaria de dar um breve histórico, sim, né, que tu falou que lá no início dos anos 2000, enfim, eu gostaria de fazer um comentário que é aquela máxima, que, assim, ó, na crise a gente cresce, né, o mercado agrícola, como todo mundo sabe, ele tem altos e baixos, né, e foi num dos momentos de baixa, né, que a minha gestão me chamou e disse assim, ó, toma esse pacotinho, né, acho que foi lá no início dos anos 2000 mesmo, né, como a gente está falando, toma esse pacotinho aqui chamado viagens e cuida porque a crise está grande e o pessoal está gastando demais, né, e aí é quando começa a acontecer essa busca do corporativo a entender o que significa uma gestão de viagens, né, talvez a minha empresa poderia ter sido antes, talvez aí na região de São Paulo tenha começado antes, mas aqui no Sul essas coisas demoram um pouco mais. E foi nesse momento aí dos anos 2000, numa forte crise, que a gente começou a olhar essa conta de viagens, né? Que ninguém se dá conta, mas é uma das mais altas que uma empresa pode ter. E aí começamos a analisar. Naquele momento, a agência de viagens ela tinha um posto dentro da empresa, né? E muito disso porque vinha aquela história assim, eu tenho que pegar um ticket na mão e levar para o aeroporto. Então tinha que ter uma agência dentro da empresa. Mas qual que era o custo dessa agência lá dentro? Né? Era altíssimo. Então a gente começa a falar em precificação, né? Eu quero saber o quanto que eu estou pagando para a agência. Porque naquela época a gente falava em comissionamento, né?
A gente nem sabia o que era comissionamento, a gente achava que a agência trabalhava de graça pra gente. Então, veja só que mudança de pensamento, né? E aí depois tu começa a olhar detalhado, claro, vocês podem falar mais depois, mas a gente começa a falar detalhadamente da política de viagens, porque ela não existia, ou se ela existia, ela estava trancada numa gaveta, né? Aí ela passa a aparecer e a ser seguida. Porque, dando um exemplo, assim, na minha empresa, uma vez lá, tantos anos atrás, né, eu verifiquei que um estagiário estava ficando hospedado num hotel de luxo, né? Eu falei, ué, mas por que a agência que vocês estão botando ele nesse hotel? Ah, porque ele pediu. Naquela época, a agência tinha que fazer tudo o que o funcionário pedia. Porque não tinha uma política básica para ele seguir. Né? Isso mesmo. Então, a partir daí, surgiu a precificação e a política de viagens, que é o quê? A pessoa, se a pessoa não tem o que seguir, ela faz o que ela quer, né? E tendo uma política, não, estão ali as normas. Então, isso aí é um pouco de um breve histórico rápido para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso e como mudou, né? Hoje em dia, eu não tenho mais uma agência dentro da minha empresa. Eu não sei nem onde é que ficam os funcionários da agência, talvez nas próprias casas deles. E muito menos o passageiro precisa levar a passagem. E outra coisa que ele tem que seguir a política de viagens, né? A agência não segue mais o que o funcionário quer ou não quer. Ele segue o que a gestão de viagens, que a política de viagens manda. Né? Gostei. Uma mudança. Gostei muito dos seus pontos aqui levantados, principalmente porque a precificação mudou. E eu queria ouvir do pessoal das agências mesmo, para contar esse histórico de precificação, como era antes, por que mudou e como está agora. Claro que sem falar em percentuais, tá? Maravilha. Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho. Bom, a precificação, ela veio, se a gente considerar esse período de 20 anos, né, já existia um movimento aí para precificação chamada FII, né? Mas você tinha inúmeras possibilidades. Você tinha Management Fee, Mixed Fee, e por último ali surgiu o Transaction Fee. E o Transaction Fee, por incrível que pareça, ele veio, até um ponto que a Liliana contou para a gente nos bastidores aí, lembrou bem, ele realmente ele veio com um propósito, né, de se aliar a tecnologia que naquele momento estava surgindo, que era a tecnologia dos OBTs, né? Então, quando a Cris citou agora há pouco, né, poxa, o custo era altíssimo para manter um posto, realmente. E no momento em que o cliente começou a ter autonomia para fazer a sua reserva ali dentro de um self-booking, o cliente começou a questionar, mas espera aí, eu estou fazendo parte do serviço da agência, eu não vou ter nenhum desconto, eu não vou ter nenhum incentivo por isso. E aí foi que o Transaction Fee, então, ele se tornou muito mais aderente ao mercado. Com isso, obviamente, as equipes foram otimizadas também, porque boa parte dessa mão de obra saiu, né, da estrutura da agência, né? Essa demanda passou a ser assumida, boa parte dela pelo cliente, e por consequência, o cliente tinha, então, um incentivo, uma precificação diferente quando ele fazia a sua reserva, que é o chamado Transaction Fee online, né, a transação online, ou online tocada, enfim. E eu acho que essa mudança ela foi substancial porque boa parte das políticas que também a Cris citou passaram a prever, né, que o colaborador fizesse uso do recurso tecnológico, porque, além dele ter autonomia na solicitação, autonomia essa, respeitando a política de viagens, né? Mas, além dele poder fazer a sua reserva aí, existia uma redução de custo, né? Então, tinha uma questão financeira atrelada a isso. Eu gostaria, na verdade, eu também tenho um pezinho, fui numa agência também, mas eu lembro que naquela época tinha a questão, tinham algumas contas que trabalhavam ainda com DU, e aí se alguém puder explicar também o que seria o DU, e também tinha o lance do rebate. Então, se puderem, a Lili está aqui didaticamente, vai explicar para a gente essas precificações. Vou tentar. Na verdade, eu acho que o rebate veio antes e o DU surgiu depois, né? Me corrija aí se eu estiver errada. Na verdade, o rebate nada mais é do que você dar uma participação
de uma parte da receita que você tinha com relação ao volume daquele cliente, dependendo do tamanho, às vezes era um volume expressivo, Tipo comissão. toda a receita que a agência conseguia dos fornecedores, que seria a comissão, ela repassava um percentual para o cliente. Então, cada cliente tinha ali, e aquele percentual podia ser devolvido na fatura, que a gente ainda estava naquela época falando de meio de pagamento tudo faturado, e você poderia dar um desconto. Então, assim, os financeiros ficavam loucos, porque a gente tinha que ainda, além de fazer toda a cobrança manual, ter que colocar uma linha de desconto, que era o famoso rebate. Então, as prospecções, eu acho que tudo que o cliente, na época, quando ele entrava com o bid, era hoje é o menor FII para alguns, mais a qualidade de serviço, a entrega, tipo de tecnologia, que hoje acho que está muito mais sofisticado. Antes era assim, qual é o rebate maior que eu vou receber? Entendeu? Então, isso... E aí, com o tempo, mudou para DU, que, na verdade, as companhias aéreas internacionais começaram a tirar a comissão, ou seja, a comissão deixou de existir, só que as companhias aéreas nacionais decidiram mudar, ao invés das comissões, em ter uma taxa DU. Essa taxa ela é vinculada no bilhete. Se o cliente tiver acordo com uma precificação Transaction Management independente que seja de FII, aí a companhia aérea ela tem essa flexibilidade de tirar essa taxa. Uhum. Então, é uma taxa que ela é transparente. Então, se você tem aquela taxa no seu bilhete, aquela é a remuneração que a agência está tendo, ou ela está te repassando, ou o cliente não quer ter aquela taxa no bilhete, ele pede para isentar. E hoje eu acho que a grande maioria nem sabe que existe ainda DU, mas existe ainda, gente. Existe. Existe e tem clientes que preferem ter o DU, porque às vezes ele tem um volume muito pequeno, ele vê valor no serviço, e aí eu estou dizendo porque a gente tem um serviço mais personalizado, e ele entende que aquele valor para ele, se está dentro do budget dele, está ok. Então, acho que por isso que eu falo da transparência, porque ele está no bilhete, ele está ali quando você olha o valor dentro do ABT, você tem ali o valor apresentado. E toda essa história, hein? Que legal. Acho que eu não sei se alguém tem alguma coisa para complementar. Temos muitos mais assuntos também. Eu recordo desse momento onde foi uma revolução no mercado, né? Sim. É que veio tudo junto, a tecnologia com essas novas especificações, e a unidade que nós tínhamos, tinha muitas agências que trabalhavam nessa região, no sul aqui do Brasil. E foi um caos, por quê? Porque junto com a tecnologia e essa nova precificação, os players tiveram que rever os seus custos, né? Porque como tinha esse comissionamento e existia a necessidade de ter uma mão de obra grande para exercer e para executar o serviço, muitas vezes era muito fácil fazer isso da forma que estava. De uma hora para outra, entra a tecnologia, entra a nova precificação, e que os players que não tinham noção dos seus custos, não tinha rateado, não conseguia ver o que representava cada empresa dentro da sua corporação, começaram a sair do mercado. Muitos players deixaram de existir, justamente que não conseguiram fazer essa mudança de mentalidade. Pelo menos aqui no Sul, né? Que aqui no Sul o pessoal demora um pouco mais para essas mudanças. Então, muitos players deixaram de existir. As agências que começaram a ter essa mentalidade muito mais rápido, na época nós éramos franqueados de uma empresa de São Paulo, então a gente já tinha essa visão de São Paulo vindo para cá. E, principalmente, mudar a nossa mentalidade interna de que, sim, existia a necessidade de ter essa visão mais ampla da empresa, com redução de custos, verificando todos os custos para atendimento de uma empresa, e a partir disso tu consegue precificar, né? Porque cada empresa ela tem um lugar dentro da agência e tem uma precificação, e também levar isso para o mercado, né? Porque foi uma ruptura muito grande de trazer essa tecnologia. Aí os clientes traziam, porque eu estou fazendo o teu trabalho, aquela questão toda que a gente teve que
trazer essa nova mentalidade para o mercado, trazendo que teria a flexibilidade, teria autonomia, teria transparência e principalmente redução de custos. Eu lembro que a gente fez um trabalho muito grande, inclusive fomos os pioneiros aqui na cidade em trazer essa visão. E foi intenso, muito intenso essa mudança. Foi bem importante e hoje a gente vê que ainda tem alguns players e algumas empresas que não são muito adeptos a esse tipo de precificação, esse tipo de negócio, esse tipo de tecnologia, mas são pouquíssimos, são raros. Todo mundo teve que se adequar, né? Demorou um pouco para todo mundo se adequar, mas foi necessário. Ô, Débora, eu acho que tem uma etapa aí, né, que além do mercado das agências terem que se adaptar a isso, você tinha toda a cadeia de fornecimento, que quando você ligava no hotel e falava, tenho que fazer uma reserva com tarifa net. O hotel, não existe tarifa net, eu só faço com comissionada, e assim por diante. Então foi um desafio grande, isso daí, nossa, quanta briga para conseguir, porque aí você tinha que conscientizar hotéis no Brasil todo, não só hotéis, né, mas fornecedores em geral, locadoras de veículos, enfim. E você ia discutir esse tipo de coisa e, por vezes, assim, a pessoa não aceitava. Não existe tarifa sem comissão. Se você não quer comissão, eu não te pago, mas o valor não muda. Você fala, não, poxa, não é assim, né? Foi um processo, né? Porque para comprar a ideia, o gestor, o dono, né, a cabeça da agência teve que comprar essa ideia, vender internamente para os funcionários, para vender para os clientes e também ajudar a rede, né, a cadeia. E foi um processo bem intenso, né? Denso. Outra questão que foi bem intensa, que acho que a Vilminha levantou muito bem aqui, foi a questão das torres gêmeas, né? A questão que tudo mudou, segurança. Vilminha, você quer falar mais sobre isso? Sobre como foi aí dentro da empresa? Eu ainda estava em agência, né, nessa época. Na verdade, eu queria até retificar aqui, porque eu falei 23 anos, né, de turismo, mas na verdade não são 23, acho que eu fiz a conta errada. São 33 anos. Tá ligo você. Só tem detalhe. Gente, eu ainda tô ganhando. E, gente, assim, a gente falando, eu vou só voltar a questão aqui do rebate, porque eu trabalhava no back, né? Eu trabalhava no back, mas eu era muito enxerida, né? Estava sempre no front também, para entender, né, essa questão aí das companhias aéreas, né? Porque a gente sobrava muita coisa para o back para resolver, o MCO do cliente, o prazo que está vencendo aquele MCO, né? Enfim, outra questão aqui que a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas eu lembro bem que a gente era comissionado, mas digamos que isso era legal, né? Era assim, a companhia aérea, né, ela 10% de comissão, e sobre esses 10% você tinha que fazer a gestão e a negociação com os clientes, né? Então, como é que você vai negociar com aquele cliente em cima dessa receita que você tem? Né? E aí, realmente, era complicado, né? Era ali, quanto que você vai dar de repasse para aquele cliente? E como que você vai fazer essa gestão? Gente, era uma loucura. Nós tínhamos aí prazos de pagamento de faturas, ainda é assim, né? Porque era bem antes do BSP, porque tinha o BSP que consolidou o faturamento, né? Globalizou, mas antes você tinha que ir lá na companhia aérea pegar a fatura, você ia na VASP, na Varig, na Transbrasil, enfim, né? Você em cada companhia aérea buscar a fatura, né? Dentro daquele prazo muito acirrado, tirar a nota fiscal, fazer o cheque e lá no Nacional pagar a fatura, entendeu? Então, assim, você ficava e, ao mesmo tempo, você tinha que receber do seu cliente dentro do mesmo prazo para ter, né, digamos, recurso para pagar aquela fatura. E não podia atrasar, porque se atrasasse, no dia seguinte você ia estar seu, né? O BSP cortava, né, o sinal. Na verdade, a agência perdia o sinal e ela não conseguia emitir nada. E, na verdade, talvez nessa época era estoque de bilhete. Eles baixavam duas pessoas. Popete. Então, uma coisa é ser eletrônico, eles cortarem o sinal, mas nessa época a gente tinha estoque dentro da agência. E aí o que acontece? Você tinha um cofre.
Era um cofre gigante, do meu tamanho, assim. Enorme. Exatamente. E aí, o que acontece? Eles chegavam lá, umas 3 pessoas, tipo, parecia a Polícia Federal, e eles recolhiam tudo, assim. Graças a Deus eu nunca passei por isso, nenhuma agência, mas a gente sabe Eu também não, que mas isso aconteceu diz a em, lenda, em né? várias, Exatamente. em várias empresas que deixaram de existir por causa disso também, né, gente? O descasamento era gigante. Imagine quantas pessoas vocês tinham para fazer tudo isso, né? E hoje tudo otimizado. Exatamente. Olha, e assim, o back-office da companhia aérea também era gigantesco, né? E essa mudança a gente vê também, né? As companhias aéreas hoje não têm back-office, né? A gente tem problema aí do reembolso, né? Várias questões ainda que a gente tem, né? Bilhete não utilizado, né? Porque falta back-office nas companhias aéreas para suportar e dar um relatório fidedigno para o cliente, né? Muito E bom. aí, essa questão aí das torres gêmeas, né? Eu lembro, né, quando eu trabalhava na American Express e eu tive que entrar lá no centro emissor para perguntar, né, para um colega meu, né, uma dúvida que eu tinha. E na hora que eu entrei gente, foi assim, uma coisa de louco. Eu entrei e as telas apagaram, né? Falei, e eu lembro que tinha um colega meu que ele falou assim: deu algum problema no mundo, ele falou. Gente, isso não pode acontecer, isso não tem como. Aquilo sempre saiu do ar, né? Gente, né, o IGDS, tudo apagando, as telas todas apagadas. Então, foi assim, momento que a gente não tinha, assim, essa rapidez hoje, né, de comunicação. Tinha já internet, tudo, mas não era tão rápido, né? E por eu trabalhar numa empresa americana, é claro que a notícia veio mais rápida, né? A gente soube do ocorrido, né? E foi uma correria muito louca, e daqui a pouco estava tudo televisionado, né? Tudo... E a gente acompanhando aquilo de perto, e assim, muita tensão, gente. Acho que foi um momento muito tenso. Foi. Para tudo, o que vai acontecer. Parecia, sabe, que o mundo estava acabando, de verdade. E no dia seguinte, né, a gente via tudo parado nos aeroportos, ninguém acessava nada, né? Aí começou a acabar as salas VIP, gente. A gente tinha as agências, as companhias aéreas tinham as salas VIPs, né? Toda agência de viagem tinha uma sala enorme, né? Mas era custo também, né? Custo enorme. Custo enorme. Da empresa, isso era ostentação também, né? Era muito ostentação. Ô, Cris, só o estagiário podia ir na sala VIP, né? Exato. Não, gente, não, esquece sala VIP, né? Não tem mais. Hoje em dia, os executivos estão tão independentes que isso aí seria um custo a mais, né? Mas até voltando um pouquinho... Na verdade, estar no aeroporto era uma coisa muito glamurosa, né? Então, assim, você vai para o aeroporto, você ia de salto alto, né? De terno, né? E aí também a gente vê outro cenário, né, Cris? A gente começa a ver as pessoas indo, né? Bem casual para o aeroporto, né? Sem nenhum, né, desconforto, né? Todo mundo hoje tem essa liberdade também. É isso aí. Né, de estar, né? Também acompanhada aí com as low cost, né? Que mudou também esse conceito, né? De quem vai viajar, né? De avião, né? Com as low cost. Enfim, gente, tem muita história aí. Muita. Mas pegando o gancho, né, essa questão das torres gêmeas, eu acho que foi o primeiro boom para a gente começar a falar de segurança do passageiro, né? Agora o Covid nem se fala, né? Mas, e também assim, ó, junto com a ferramenta de viagens, né, as OBTs, Online Booking Tool, né, o sistema das agências, que também podem ali fazer o rastreamento dos funcionários, né, que antigamente a gente não tinha. A gente tinha funcionário viajando por tudo e a agência não tinha, eu acho. O tracking dos viajantes. O tracking dos viajantes, né? Então, depois até passo a bola aí para as agências falarem um pouquinho disso, que é super importante. Mas queria falar também um pouquinho sobre a tecnologia, né? Que quando surge essa tecnologia do próprio funcionário entrar numa ferramenta, escolher a sua passagem, às vezes eu costumo dizer assim, ó, sei lá, um Expedia, um Decolar,
próprio para a nossa empresa. Eles adoram, né? Só que o que gera isso aí? O que tem por trás, né? É a economia por culpa visual. Se eu digo para ele que a passagem está 500 e 800, ele vai dizer, me dá essa de 800. Agora, se ele está fazendo e está se comprometendo ali, com certeza ele vai escolher a mais barata, né? Então, a gente vai se encaminhando para uma nova era de transparência, né? Que nem eu falei no início, no início a gente achava que a agência dava dinheiro para nós pelo comissionamento. E aí eu passo a pagar a agência. Levar isso aí para o C-Level é muito difícil, mas para a gente que conhece e faz a gestão, começa a ficar tudo mais transparente, né? Então, vem a precificação, aí vem o online booking tool, que a gente mesmo escolhe a passagem, não é mais o consultor que escolhe, mais transparente ainda, né? Então, eu deixo aí também para vocês falarem um pouquinho aí do tracking de passageiro, um pouquinho também das OBTs, que revolucionou o mercado. Eu queria falar um pouco... desculpa. Desculpa. Pegando um gancho do que a Cris falou, lá no início, quando a gente começou a fazer a implantação das ferramentas de self-booking, né, e a gente começou a ter um pouco mais de dados, justamente essa responsabilização que se dá para o viajante de fazer a sua própria viagem, não para uma outra pessoa fazer, e o fato dele não estar seguindo uma política de viagens, ele vai ter uma trava no sistema e possivelmente o fluxo de aprovação vai para um superior, e é ele que está fazendo isso, ele que está solicitando para um superior aprovar uma viagem que talvez não seja mais barato, não está dentro da política de antecedência, retrair, né, a pessoa em fazer e seguir no planejamento, na política. Lá atrás a gente fez um estudo e a redução dava por volta de 20%. Olha só. Justamente para passar a responsabilização. A gente vê que isso ainda existe em algumas empresas, mas são poucos os perfis de viajantes que têm um pouco de retração em querer usar, né? Mas existe ainda pouquíssimos, mas a grande maioria das empresas hoje, acredito que até 95% das empresas já utilizem justamente por isso, né? Eu acho que, só complementando a parte do OBT, porque eu acho que a parte do tracking do viajante realmente é super importante, mas assim, a parte do OBT, eu acho que para a empresa ela via sim uma redução de custo, mas muito mais também como eu conseguir ser um gestor, que eu consiga colocar minha política e ser eficiente, né, e que uma ferramenta me atenda dentro das minhas necessidades, porque se a gente for pensar, uma empresa ela não tem uma política estandarizada, ela tem às vezes política até por usuários, por áreas e etc. Então tem uma complexidade também. Então hoje o ser humano não conseguiria fazer isso e mesmo que tivesse muita gente, é que antes não tinha mesmo. Não existia, né? E hoje passar uma ferramenta para o usuário, eu acho que independente da visão da empresa, e aí pensando como o usuário final, o viajante, que a gente hoje tem falado muito, ele tem um smartphone na mão, né? E ele quer que essa tecnologia seja cada vez melhor. Talvez a gente ainda está um pouco atrasado em muitas coisas, a gente ainda tem que evoluir, né? Porque hoje você tem aplicativo para várias coisas, hoje a gente ainda não está conseguindo conectar tudo. Uhum. Mas a agilidade dele, mesmo ter autonomia, se sentindo na autonomia, mesmo sendo policiado por umas regras dentro do sistema, a agilidade que ele tem para criar a agenda dele e ele também entender que hoje, com a dinâmica que a gente tem das tarifas flutuantes, se a gente não tivesse tecnologia, a gente teria que ter infinitamente pessoas, porque assim, virou do dia para a noite, ou depois das 6, 2 horas depois que você bucou, as coisas já mudaram. Uhum. Então, eu acho que toda essa dinâmica que está vindo dessas mudanças, tarifas flutuantes, elas têm vindo exatamente de uma forma, lógico, para todo mundo se rentabilizar melhor, mas também para agilizar a tomada de decisão do usuário, já que ele hoje tem a ferramenta na mão. Voltando só 20 anos atrás, agora que você estava falando, eu estava pensando, como eram 20 anos atrás? A gente não tinha OBT, né? Não. A gente pedia por telefone ou por e-mail, para quem tinha e-mail, olha só. E aí mandava essas cotações. E depois que entrou o OBT, e hoje a gente ainda tem a questão de despesas, né? O expense management, né? Que é uma outra inovação. Sim.
E aí, entrando em Duty of Care, que aí eu não sei se também o Demetrios da minha época ali de outras empresas, que a gente tinha isso como assim, acho que hoje para a agência de viagem, uma TMC, né, que é o que a gente denomina hoje, que também até trocou o nome, né, gente? verdade. Vamos também falar disso. Também foi uma das mudanças. Né, que foi uma das aconteceram. mudanças, que é uma Travel Management Company, que a gente deixa de ser operacional somente para ter a gestão real de viagens, né, de fazer sourcing de hotéis para os clientes, Ser mais de conseguir estratégico, né? ser mais estratégico, pensar como fazer com que toda essa tecnologia, todas essas mudanças faça sentido e gere economia. Então, e aí quando a gente fala de Duty of Care, para o mercado, que eu acho que ele caracteriza o tracking, como que eu faço para cuidar melhor, para o meu viajante ter uma viagem de qualidade, ele está saindo de casa, uma série de outras coisas, que eu acho que isso é extenso. Hoje tem muitas empresas, a SOS, a iJet, que eu acho que não é mais esse nome, entre outras, que elas possibilitam, além da TMC, que também tem tecnologia para isso, rastrear o seu colaborador em poucas horas, aonde ele está, e conseguir fazer uma mobilização. As agências hoje que são globais, elas conseguem mobilizar até as localidades onde aquele viajante está e fazer uma ação efetiva. Então, hoje as ferramentas te possibilitam isso e, além disso, você consegue mapear, por exemplo, através também dessas empresas, quais são os países que são de risco. E aí, risco 1, 2 e 3. Uhum. E aí, Antes, né? Oi. Eles emitem comunicados antes do Isso. funcionário estar indo para certa região, para Se dizer, ó, aí tem perigo. Isso. Se é uma viagem, por exemplo, tem muitas empresas que tem na política que, dependendo da localidade, é proibido. Mas se existe uma necessidade, tem que passar por 10 níveis de aprovação, né? Mas, assim, sendo um pouco mais rígida, assim, não é que ele não pode, é que tem que ter uma aprovação de outras áreas, não só de diretoria do seu líder, por uma questão de risco. Então, hoje está muito mais sério, todo mundo leva muito mais a sério isso, e eu acho que isso é extremamente importante, porque, assim, a gente teve agora, recentemente, Covid, mas a gente já teve desastres, uma série de outras coisas, né, que a gente teve. E o Brasil, antes a gente não reportava, por incrível que pareça, a gente só entendia que era para as viagens internacionais que eram importantes. E a gente já teve casos aqui, né, de barragem, etc. Então, hoje, não importa se está indo para o Rio de Janeiro, se está indo para um lugar, sei lá, para Brasília, todas as cidades também têm que ser mapeadas, não importa onde o viajante esteja. Tá, muito mais O cuidado, conceito de né? segurança mudou consideravelmente. Né? Hoje realmente existe, acho que toda uma estratégia, um planejamento de duty of care. É o que você falou, Liliana, vários eventos. Nós tivemos casos, por exemplo, de vulcões, de erupções vulcânicas que fecharam o espaço aéreo na Europa por quantos dias? Sim. E aí, empresas especializadas, né, porque a TMC tinha informação, tinha até de certa forma como prover algumas mobilizações, mas muitas empresas, não TMCs, tá, mas o cliente final, também tem contratos com empresas de segurança, focadas em segurança do viajante, como é o caso da International SOS, que a Liliana citou, e que esse pessoal consegue fazer um nível de mobilização muito mais específico e mais amplo em termos de cobertura do que uma TMC, a ponto de colocar um helicóptero, às vezes, para ir retirar um cara de uma situação de risco, entendeu? Uhum. Então, acho que isso foi uma mudança substancial, realmente, no nosso mercado. Muito legal, e é legal ver escutar as histórias de vocês e entender o quanto esse mercado mudou e o quanto, como a Dedra falou, muitas agências quebraram no meio do caminho porque não conseguiram se inovar e tal, e vocês estão aqui, né? Então, para contar a história, e o que é legal, a gente passou por muitas questão de precificação, mudança na política de viagens, o que a gente teve de avanços tecnológicos, né? De experiência do viajante, segurança do viajante. Acho que tem muita história ainda para contar e espero que a gente se reúna muito mais vezes para contar mais histórias no próximo capítulo, né? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Foi demais conhecer as histórias.
Obrigada por compartilhar toda essa experiência conosco. Eu que agradeço. Para mim foi um privilégio compartilhar esse momento com vocês. Para mim também foi um privilégio, né? E relembrar também, isso também é um aprendizado aqui para a gente, né? Para a gente pensar também para o futuro, né? Porque a gente, é a nossa jornada para o futuro. Daqui a pouco a gente volta para falar desse tema aqui, que como era e como é agora. Em 2023, né? Eu lembro. Eu lembro. Pois é. Então, gente, muito obrigada aí pelo convite, tá, Sandra? Muito bom participar, muito bom relembrar isso tudo, né? E a gente se sentir também parte dessa história. Vocês fazem parte das comunidades da Alagev. Inclusive, você que está assistindo ou está ouvindo a gente, aguardem os próximos capítulos para a gente contar o que aconteceu de mudança no setor de viagens e eventos corporativos nesses 20 anos de Alagev. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.